agora é de áreas, exatamente. Áreas de quadriláteros e áreas de triângulos, beleza? Bom, vamos direto lá para a parte de áreas. A gente já tem alguma noção e eu vou definir algumas outras e até mesmo revisar para vocês. Área. O que é área? A ideia da área ela está associada à região do plano que o polígono ocupa. Como assim, Luciano? Pois é, o polígono, você sabe, né? É aquela linha poligonal fechada e tem um pedaço ali dentro. Esse pedaço ali dentro determina a área ocupada do plano, né? Então, quando a gente fala de área, a gente quer saber isso. Qual é essa região ocupada? Para a gente definir essa região, a gente tem que ter como base alguma unidade de padrão, de medida. E geralmente isso acontece quando a gente pega um lado, aliás, um quadrado, né, de lado medindo seja 1 metro, 1 centímetro, 1 decímetro, o que seja. E esse quadrado vai gerar a área equivalente a 1 metro quadrado ou 1 centímetro quadrado, dependendo dessa medida de lado, beleza? Como é que a gente faz para determinar a área de uma figura plana? Determinar a área de uma figura plana qualquer é a gente calcular quantos quadradinhos que vão medir essa unidade de área cabem dentro dela. Então vamos lá. Primeiro a gente define a unidade padrão. Geralmente 1 metro, 1 centímetro, alguma medida de comprimento. E aí quando a gente multiplica, né, essas quantidades aí e tal, a gente chega no total de quadradinhos que vão caber lá dentro. E aí a gente determinou qual é a área dessa figura. Eu vou te mostrar isso melhor, ó. Como é que eu calculo a área do retângulo? Observa como é que eu vou calcular essa área aqui, ó. Eu tenho um retângulo medindo 7 metros de comprimento e 2 metros de largura, tá? Ou a gente pode pensar que a base dele, aqui, ó, deixa eu escrever aqui. A base é 7 e aqui a altura, vou escrever aqui do lado, ó, a altura dele é de 2 metros. Tudo bem. Eu preciso ver quantos quadradinhos de lado 1 metro vão caber ali dentro, viu? Pega esses quadradinhos aqui e coloca lá dentro. Aí eu descubro quantos deles vou ter, né? Nessa figura aí. Acabou. Show de bola. Fiz isso. Quando eu fiz isso, eu reparei que eu obtive 2, olha lá, exatamente os 2 metros. E aqui, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente os 7 metros. E como é que eu faço para calcular a quantidade de quadrados? A gente já sabe, né? Essa organização retangular. 7 metros por 2 metros, ou 7 quadradinhos, aqui, ó, 7 quadradinhos na base, por 2 quadradinhos na altura. E aí a gente chega à conclusão de que tem 14 metros quadrados. Mas espera aí, Luciano, dá para generalizar isso aí? Dá para criar uma fórmula. Agora que a gente entende de álgebra, o ideal é a gente ter alguma coisa que nos ajude a determinar a medida de uma área sem saber exatamente os valores dos lados. Eu vou chamar essa área de A. A área de um retângulo, vou escrever área mesmo, ó. A área de um retângulo, ela pode ser calculada pela medida do comprimento multiplicada pela medida da largura, ou base vezes altura, como você queira. E aqui a gente tem a fórmula da área de um retângulo, base vezes altura, certo? E do quadrado, vai mudar alguma coisa? Na verdade, não. Por quê? Porque o quadrado ele é um caso particular de retângulo. Ou seja, a maneira de calcular a área tem a mesma ideia. Sim, sim, as mesmas ideias. Eu sei quantos quadradinhos vão caber na horizontal, quantos vão caber na vertical, quantos cabem na altura, quantos cabem na largura. E é isso. Então, eu vou já escrever assim, do jeito que a gente definiu. A área é igual a base, isso aqui é um L, tá? L
multiplicada pela altura, que também é L. E o que tem de mais? Que toda vez que eu estou multiplicando as letras iguais, ó, eu não esqueço que aqui tem um expoente, então isso vira L ao quadrado. É por isso que o nome desse 2 lá no expoente é quadrado. A área de um quadrado é o lado ao quadrado, lado vezes lado. Tá? Guarda essa formulinha também. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Tá? É claro que eu agora vou calcular a área do paralelogramo. Dá uma olhada no paralelogramo. Ó, observa. Temos aqui um paralelogramo. Tá, beleza. O que eu quero que você veja é que esse A que a gente tem aqui, ó, esse Azinho, ele nada mais é do que a altura. A altura é sempre a distância lá do ponto mais alto até essa base aqui e perpendicularmente. Isso, então, ó, essa altura A, de uma base paralela até a outra. Tá bom? Ótimo. O que eu vou fazer? Se você olhar bem, eu posso pegar esse retângulo aqui, deixa eu apagar, retângulo não, esse paralelogramo e apagar isso aqui, ó. Beleza. E vou pintar esse triângulo que está separadinho ali, ó, por essa altura, ó. Olha lá, pintei. Você viu o que aconteceu aqui? Quando eu pintei, meu povo, isso aqui eu posso muito bem, ó, jogar para cá, ó. Olha lá. Vê se não vai caber aqui certinho. Não vai? Então é isso que eu vou fazer, ó, jogar ele para lá. Joguei. Joguei. E aí você repara que o ponto D, ó, que estava aqui antes, ele vem para cá, ó. D é o mesmo ponto D aqui. Ah, Luciano, apaga essa setinha para não atrapalhar. Apaguei, apaguei. Quer dizer, então, que agora eu tenho um retângulo. Exato. E aquele A que era a minha altura agora aparece aqui. Fechado. Então, já entendi. Se a área do paralelogramo eu posso jogar para a área do retângulo, aqui, ó, eu posso fazer a mesma coisa. A minha base vai ser B, né? O pedacinho que estava aqui agora está aqui. Então, vou dizer que a área do paralelogramo também é calculada pela medida da base vezes a medida da altura. Isso aqui, ó, base vezes altura. Do mesmo jeito que a gente calculou a área do retângulo e a área do quadrado. Beleza? Bora para a área dos retângulos agora. Olha só. Fique bem atento ao que eu vou te mostrar com essas duas figuras. Está vendo? Aqui eu tenho dois triângulos. Você está vendo bem, né? Tem um triângulo ABD, outro triângulo DBC. Foi? Tudo bem. Luciano, estou vendo esses dois triângulos. Agora, olha só o que acontece. Ó. Quando eu juntei esses dois triângulos, se reparou? Eu formei o quadrilátero. Olha aqui o quadrilátero. A, B, C, D. Foi esse o quadrilátero que eu formei. Gostou? A, B, aqui, ó. A, B, C, D. E esse quadrilátero é um paralelogramo. Ah, peraí. Eu já sei a área de um paralelogramo. É a base vezes a altura. A gente viu isso agora, ó, no último caso que a gente mostrou. Pois é, meu querido, ó. Só que aqui a área de um triângulo ela é metade. Porque a área de um triângulo aqui, ó, ela está dividida. Ó, a figura está dividida nesse vermelho e nesse azul aqui. Entendi. Então, olha só, calma aí que a gente vai fazer aos poucos. A área do triângulo, olha só, a área desse triângulo, que eu vou chamar de A, ela vai ser metade da área, ó, a área do triângulo vai ser metade da área do paralelogramo, olha lá. Gostou? Tá bom, mas como é que é a área do paralelogramo? Eu vou dizer, ó, a área do triângulo é igual à área do paralelogramo, que é a base vezes a altura, dividido por 2. E é isso que você tem que lembrar. Num triângulo,
basta você fazer a mesma coisa, ó, multiplicar a base pela altura, só que aí vai ter que dividir por 2, porque eu acabei de te mostrar que eu tenho dois triângulos dentro de um paralelogramo. Gostou? Eu quero fazer um exemplo com você. Porque eu quero te mostrar uma coisa interessante que tem no triângulo. Você viu que eu tenho aqui, ó, 3 lados, óbvio, e tenho 3 alturas referentes a cada um dos lados. Exatamente. Eu quero que você veja que não importa qual seja esse lado que eu vou chamar de base, eu tenho que pegar a altura correspondente a ele, a altura referente a esse lado. E quando eu fizer o cálculo da área, vai dar sempre certo. Quer ver só? Bora considerar como a área 1, a área que tem essa base aqui, ó, que eu estou passando a caneta preta por cima. Então vamos lá. A área 1, ela vai ser calculada sempre com aquela formulazinha que a gente achou, né? Base, que é 4,5 centímetros, vezes a altura. A altura referente a ela é a que vem do A até o N, aproximadamente 2,56. Lembra que é aproximadamente, então claro que os valores não vão dar exatos, bonitinhos, perfeitos, mas vão chegar sempre próximos, essa mesma proximidade aí com todos eles. Tá? Quando eu multiplicar 4,5 por 2,56, isso vai me dar 11,52 centímetro com centímetro, centímetros quadrados. Dividindo isso por 2, essa minha área, calculando desse jeito, vai dar aproximadamente, né? Lembra, ó, é aproximadamente. Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente 5,76 centímetros quadrados. Tá, bora fazer agora uma outra, né, área usando a base aqui, ó, que eu vou botar verde aqui, ó, a base de 3 centímetros, tá? Vamos chamar ela de área 2, a segunda maneira, né, de calcular a área. Não esquece que é divisão por 2, então ó, já vou deixar indicado aqui. E eu vou pegar, a base é 3 centímetros. E vou multiplicar isso pela altura correspondente. A altura correspondente é esse segmento BM aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, esse é o correspondente, porque tem um ângulo reto nela, certo? E BM, lá, mais uma vez é aproximadamente 3,85 centímetros. Quando eu fizer essa conta, como isso aqui é aproximadamente, eu vou encontrar aproximadamente 11,55 sobre 2. E a minha área 2, quando eu dividir, claro, vai dar aproximadamente 5,77 centímetros quadrados. Olha eu esquecendo aqui, ó, centímetros quadrados. Foi? Luciano, posso fazer também, ó, considerando essa área aqui com a base 3,9 e a altura correspondente? Pode. Então, vou chamar de terceira área de calcular, ó, aqui, ó, dividindo por 2. Quando a minha base for 3,9 centímetros e eu multiplicar pela altura correspondente, a altura vai ser CO, que é aproximadamente 2,96 centímetros. Fazendo essa conta, como é aproximadamente, ó, eu estou esquecendo esse aproximadamente, isso vai dar 11,54. Dividindo por 2, ó, isso aqui é centímetro quadrado. Eu acho que, calculando a área desse jeito, eu tenho aproximadamente 5,77 centímetros quadrados. Você reparou? Ok, a gente teve uma aproximação e tal. A bem dessa aproximação, as áreas são as mesmas, tá vendo? As áreas são iguais. Eu posso calcular girando esse triângulo, usando qualquer lado como base, mas sabendo qual é a altura correspondente a ele, tá? Eu tenho que ver qual é o segmento que está lá, perpendicular a ele, bate lá no vértice de cima. Fechado? Era isso que eu queria te mostrar. Vamos seguir nossa aula de áreas. Fica bem atento ao que eu vou fazer com esse trapézio aqui, ó. Tá vendo o trapézio azul? Beleza, né? ABCD.
Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora. Ah, garoto! Separei o trapézio em dois triângulos. Você viu? Ah, Luciano, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque a gente acabou de aprender a área de um triângulo, não foi? Pois é. Então eu posso usar o recurso da área do triângulo para tentar encontrar uma fórmula para resolver a área do trapézio. Eu vou separar, como ele já está separado, em duas áreas distintas. Primeiro, a área desse triângulo 1, que você está vendo aqui em cima, né? Esse que tem o 1zinho no meio dele. Essa área é a base vezes a altura dele. A base é o B1 e a altura é esse A. Pode ser assim? Lembra que eu te disse? Agora, no exemplo, que qualquer que seja a base, eu tenho que encontrar qual é a altura correspondente. A que forma um ângulo reto é esse Azinho aqui do lado. Ó. Aqui, ó, esse Azinho. Tá? Então, eu vou fazer assim. A vezes B1. Só que isso sobre 2, porque é triângulo. Tudo bem. Vou fazer o mesmo aqui, ó, com o de baixo, o A2. Só que agora a minha base é B2. A vezes B2 dividido por 2. A altura é a mesma? É. Você lembra que ele estava encaixado? Ah, é verdade. Olha lá, se eu juntar aqui, ele vai encaixar e você vai ver que a altura é a mesma. Tá, Luciano, mas eu quero a área do trapézio. Ué, então junta os dois. Junta, você vai ter a área do trapézio. Ah, então quer dizer que a área, olha só, a área do trapézio, deixa eu escrever aqui, a área do trapézio é só somar a área 1 com a área 2? Exatamente. Então eu vou escrever para você. A área do trapézio é igual a vou escrever assim, separado, para ficar mais fácil. A sobre 2 vezes B1 mais A sobre 2 vezes B2. Você viu? Como é multiplicação, tanto faz. Eu posso colocar esse 2 aqui de baixo em qualquer um dos fatores, desde que respeite ficando em um só. E por que eu fiz isso? Para você observar uma coisa bacana. Esse A sobre 2, ele foi distribuído para essas duas parcelas, não foi? Então é como se eu escrevesse assim, ó, que a área do trapézio nada mais é do que A sobre 2 vezes B1 mais B2. Vê se não é. Lembra da distributiva? E é verdade. Pois é, essa é a ideia da fórmula da área do trapézio. Mas tem muita gente que não vê essa fórmula assim, né? Então deixa eu escrever como é que ela aparece, geralmente. Ela geralmente fica assim, ó. Como a gente num trapézio tem sempre uma base maior e uma base menor, a gente costuma escrever Bzão e Bzinho, ao invés de escrever B1 e B2. Então já vou colocar, a área é base maior mais a base menor, isso tudo vezes a altura, que muitos chamam de H, mas eu vou continuar chamando de A. Lembra que a altura estava dividida por 2 aqui? Ó? Sim, eu posso pegar esse 2, como é multiplicação, e estender ele. Então é isso, base maior mais a base menor, vezes a altura, e tudo isso sobre 2. Assim, é a verdade, eu concordo. Fica um pouco mais fácil da gente fixar, lembrar, guardar a área de um trapézio. Tranquilo? Bora para a última área, ó. A área do losango. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Olha essa separação parecida com a separação do trapézio, ó. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Separou. Luciano, por que você fez isso? Para que você enxergasse que aqui eu tenho dois triângulos. Dois triângulos. Ó, vamos lá trabalhar então a área desses triângulos. A área do triângulo 1 é a base vezes a altura. Mas, Luciano, quem é a base? Aqui ela, ó. A base é a diagonal maior desse trapézio. É a diagonal 2. Então tá aqui, ó. Base, diagonal 2. Vezes a altura, diagonal 1 sobre 2. Diagonal 1 sobre 2. Isso tudo sobre 2. Base maior, aqui, ó. O D2. Essa base aqui, ó. Essa base, não, essa altura é a diagonal menor, que quando eu afastei ficou dividida ao meio. Então é ela dividida por 2. Só que isso tudo divide por 2 também. Então deixa eu melhorar isso. Ó. A área 1 é a
diagonal 2 vezes a diagonal 1 sobre 4. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar nisso. E a área do segundo, Luciano? A área do segundo é a mesma coisa. Eu tenho o mesmo D2, eu tenho o mesmo D1 dividido por 2 e dividido por 2. Então, a área 2, a área 2 também é D2 vezes D1 sobre 4. Gostou? De boa, né? Tranquilão. Tá, Luciano, mas e aí? E aí que eu quero a área do losango. Eu quero juntar esses dois. Cara, então você vai simplesmente fazer assim, ó. Vou escrever aqui na esquerda, ó. Na esquerda, na esquerda. Você vai fazer que a... Peraí. Deixa eu botar na direita mesmo. A área do losango, aí eu passo para lá, ó. A área do losango é igual a área 1 mais a área 2. Não é? Agora eu vou para lá, prometo. Aqui. Então, a área do losango, ela é a diagonal 2 vezes a diagonal 1 sobre 4. As duas não são iguais? Olha aqui, ó. Isso aqui não é a mesma coisa que isso. Então, basta eu multiplicar isso por 2, porque as duas são exatamente iguais. Os triângulos são iguais. Aqui, cancela, cancela. 2 com 4, aqui dá 1 e aqui dá 2. Fechou. A área do losango é sempre a diagonal grande vezes a diagonal pequena divididas por 2. Fechado? Ó, falamos de todas as áreas que a gente queria falar. É claro que a gente vai exercitar isso agora. O que eu estou te mostrando nessa aula são as maneiras de chegar nessas fórmulas. Luciano, eu tenho que lembrar como que chega em cada uma delas? Não, claro que não. Não sou obrigado a decorar isso. O que eu quero é que você entenda, porque sempre que a gente entende, raciocina, fica muito mais fácil da gente aplicar, da gente utilizar isso que a gente sabe, tá? Não é só pegar uma fórmula e fico esperando e apareceu, joga a fórmula. Não, porque se você não entender como utilizá-la, você não consegue aplicar, tá? Guarda cada uma dessas que eu coloquei e aí eu vou deixar aqui, ó, no finalzinho um formulário bonitinho só para você fixar e guardar. Combinado? Vamos para o último slide e aí eu me despeço. Pronto, aqui ó, esse formulário que eu quero que vocês vejam, guardem e utilizem sempre que for necessário. Seja para fazer uma área dessas que está exposta aqui, ó, área do retângulo, área do quadrado, área do paralelogramo, área do triângulo, área do trapézio e área do losango. Qualquer uma delas, já prontas assim, você pode usar esse formulário para aplicar ou, de repente, alguma outra área que você precise mexer, recortar, observar qual dessas figuras geométricas, esses quadriláteros, você pode, e triângulo também, né? Você pode aplicar. Beleza? É isso que eu quero. Que você utilize as fórmulas a partir de tudo isso que a gente viu na aula de hoje para gerar essas determinações aí. Fechado? Meu povo, um grande abraço. Não deixa de fazer os exercícios, hein?